Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos começar com uma pergunta, que é: cadê a Igreja Católica? E as outras igrejas cristãs? E os muçulmanos, e os judeus, e os cultos afro-brasileiros, e os cultos orientais, todas as formas de fé, todas as religiões. Onde estão? Cadê vocês nessa hora de necessidade? E esse excepcionalmente vai ser o nosso tema hoje, tema desse vídeo, uma edição extra, digamos assim, porque o que estava preparado, programado, redigido inclusive, e ainda vai subir aqui no canal, era uma série sobre mitologia grega e o seu sentido mais profundo, muito reveladora, muito linda, muito evidente e oculta ao mesmo tempo. Mas vai ser adiada, porque é preciso seguir o coração, como diz este livro, A Mensagem Reencontrada ou O Relógio da Noite do Dia de Deus, escrita pelo pintor, poeta e alquimista francês do século XX, Louis Catio. E esse canal de YouTube, o Olá Catio, está dedicado a esta obra e à herança que ela reatualizou para os homens e as mulheres do nosso tempo. Por isso nós falamos aqui do hermetismo de todas as épocas, das cabalas, das mitologias, das escolas de sabedoria, das religiões autênticas. É um canal de estudos, portanto, para quem quer se aprofundar na busca do Deus oculto em nós e nos livros revelados de todos os séculos, de todos os tempos, de todas as civilizações. Mas tem de ser também uma expressão do que a própria mensagem reencontrada diz. Porque se não for, não vale. É só conversa fiada. E o que ela diz? Vamos ver aqui no capítulo 2. Eu já comentei aqui que os capítulos da mensagem reencontrada se chamam livros. São 40 capítulos, vai livro 1, livro 2, livro 3, até o livro 40. Nós vamos abrir o livro 2 no versículo 25. Então, livro 2, versículo 25, que diz o seguinte. A maior batalha e a maior vitória é adquirir a generosidade de coração para com todos os seres, descobrindo a Deus em si mesmo. Então, se essa é a maior batalha e a maior vitória, é óbvio que nós não podemos ficar indiferentes a tudo que acontece ao nosso redor. Claro que existe um sentido profundo nos versículos que não é aparente. Se nós tomarmos a palavra generosidade, por exemplo, ela vem do latim, do grego, de verbos que significam gerar, produzir, criar. Então, a generosidade verdadeira é um certo dom divino que permite gerar ou criar dentro de nós algo que tenha a ver com a descoberta ou encontro de Deus em nós mesmos. Mas esse sentido mais profundo e, na verdade, fundamental, não anula, pelo contrário, reforça o sentido comum e lhe dá todo o seu real significado. Porque esse dom interior conduz à generosidade para com todos os seres. E a mesma coisa poderia ser dito da palavra coração, ou de outras palavras, aqui nesse livro, porque aqui não tem uma única palavra que esteja colocada ao acaso. Mas esse significado interior não tem nada a ver com se afastar da humanidade, com se tornar surdo às suas súplicas e dores, como diz
o versículo 16, linha do livro 12. Vou ler aqui. Aquele que não ruge em seu coração, nem derrama lágrimas de desespero no meio da morte deste mundo, não pode ser instruído de Deus. Novamente, existe um sentido interior oculto nessas palavras? Claro que sim. O mundo, na linguagem hermética, é o próprio homem, e a morte do mundo não é algo externo. Ela está em nós, ela guarda dentro de nós, que somos justamente os mortais. Esse versículo está falando, antes de tudo, de nós, não do mundo exterior. Mas isso cancela, anula, diminui, apaga o sentido comum? Evidente que não. Pelo contrário, ele o complementa, o reforça, o enfatiza, lhe dá toda a profundidade. Porque, como diz o filósofo, não existem janelas, só espelhos. O que nós vemos fora é uma imagem do que está dentro. Mas não é por isso que a sorte dos infelizes fora pode não ser indiferente. Muito pelo contrário. Eu me reporto constantemente à mensagem reencontrada e ao que ela diz. Então, eu vou lá no livro 17, né, versículos que dizem: ó, como os bem providos acham o mundo presente agradável, justo e bem ordenado. Como eles estão satisfeitos com as suas superstições, vaidades e hipocrisias, e como eles se sentem bem instalados na sua cloaca putrefata. E tem mais. Como eles são complacentes com os crimes dos ganhadores, como eles estão resignados diante da injustiça que esmaga os infelizes, e como eles são pacientes com o desespero dos abandonados. Esses são os versículos 48, linha e 50 desse livro 17. E eu quero enfatizar, lembrar mais uma vez, que esse é um livro voltado para a busca de Deus em nós, não para consertar o mundo, como alguns pretensiosos acham que devem ou podem fazer. O abandonado que espera socorro está em nós. O desgraçado que ora pela graça que lhe falta está dentro de nós. Mas essa visão do nosso Deus perdido nas trevas do exílio desse mundo, não leva à indiferença. Mesmo porque os desgraçados nas ruas das nossas cidades, do nosso tempo, não são mais do que espelhos do nosso Deus interior esquecido. E é por isso que no livro 29, versículo 21, linha, a gente pode ler o seguinte, 29, 21, linha. Retirar-se na solidão de Deus não é se excluir do coração da humanidade, mas mergulhar nele completamente pelo canal do amor divino que banha toda a criação. Luz, calor, amor e vida, eles germinam no Senhor. E no livro 14, 57, nós lemos o seguinte: aquele que adora a Deus no seu coração, que ama a humanidade no mundo e que respeita todos os seres vivos, justifica toda a criação presente, porque ele é o único que já está justificado perante Deus. E é por tudo isso que eu falei até agora, que vale a pena, nesse momento, nessa hora, além de fazer individualmente tudo o que a gente puder fazer por quem está numa situação desesperadora, mas vale a pena também
nos dirigirmos a todas as igrejas e fés e aos seus sacerdotes no estado do Rio Grande do Sul, atingido por uma catástrofe ambiental de proporções gigantescas, com centenas de mortos, milhares de desabrigados, bilhões de prejuízos. Então, o Rio Grande mobilizou a solidariedade, a emoção, a ajuda do país todo e até internacional. E todas as fés verdadeiras, como seria de esperar, se uniram nesse imenso esforço, coletando alimento e água, abrigando famílias nas suas dependências, praticando e estimulando a solidariedade, a caridade, a compaixão, o amor, de muitas formas. E tudo isso é positivo, tudo isso é louvável, não tem a menor dúvida. Mas existe uma omissão. Há uma falta, uma inação, que também é fácil de constatar. Que é que as igrejas, antes de mais nada a católica, porque é a maior de todas, mas todas as outras também, não cumprem ou estão cumprindo com muita timidez, de forma muito pequena, um papel que só elas podem ter. Porque se é louvável e até necessário que os locais de culto se tornem centros de distribuição de víveres, de água, abrigos para quem perdeu as casas, os seus haveres, locais de ativação do voluntariado, de dispensação da caridade, também é verdade que tudo isso é feito também por inúmeras organizações laicas e pelo poder público. E nisso as igrejas não se distinguem e fazem exatamente a mesma coisa. Mas existe alguma coisa que só as religiões podem fazer. Principalmente as grandes religiões. Porque só as grandes religiões podem chamar, organizar e conduzir apelos coletivos e fervorosos à misericórdia divina. Só as religiões podem oficiar cultos para isso. Só elas podem convocar as novenas, as procissões, as manifestações massivas de devoção para implorar a Deus uma trégua no céu e sobre a terra. Esse é um papel da religião. Uma igreja não é uma ONG, uma organização não governamental. Uma igreja é um culto, uma fé, e ela existe na terra para dar testemunho do Deus vivo. Para lembrar aos homens que Ele existe e que é onipotente. Essa é a hora em que as religiões dignas desse nome precisam mostrar e dizer em público que sim, colaboram com todos em tudo que for possível, mas antes de tudo, creem na onipotência divina. Que antes de tudo chamam os corações fiéis a se unirem numa prece de salvação. Que antes de tudo põem a fé antes de tudo. Mas essa, infelizmente, não é a postura de todos os clérigos. Muitos, e é uma pena dizer, parecem mais focados nos cuidados e embates desse mundo. Coisa fácil de perceber também. Correm para explicar que não se trata de um castigo divino. Uma discussão que não vem ao caso. Nós podemos discutir depois de quem foi a culpa. Porque o que importa agora é fazer tudo o que é possível para ajudar, para salvar vidas. E a fé pode ajudar. Mas é preciso lembrar isso. Porque, como diz a mensagem reencontrada no livro 35, versículo 59, como ela diz, né? Por que estamos falando aqui disso? Por que estamos lembrando dessa função
fundamental das igrejas. Por isso que está dito no livro 35, versículo 59, que é o seguinte. Vamos lá. Agora, aqueles que ainda predicam a verdade de Deus e que transmitem a sua palavra de vida, não acreditam mais na onipotência do Verbo que resplandece no céu. E, mais claramente ainda, está no livro 17, 2, que eu acho que dá, digamos assim, a radiografia dessa situação. Agora, os predicadores exaltam no lugar santo os sábios e os seus venenos para adular a ignorância do mundo e para não parecer antiquados. Pois a fé, o amor e a ciência de Deus parecem-lhes demasiado pueris e fora de moda. E eles têm vergonha da simplicidade dos nossos primeiros pais. Eu quero deixar claro que isso não se refere a todos os clérigos, a todos os pastores, a todos os líderes espirituais, mas a uma parte deles, sem a menor dúvida. Então, é preciso perguntar aos sacerdotes que permanecem fiéis, que acreditam de coração nas palavras das suas escrituras, nas suas tradições, o que vocês estão esperando, nas suas tradições espirituais, o que vocês estão esperando para convocar, para chamar as procissões, os atos públicos, as novenas, as missas, onde milhares possam rogar a Deus que abrande o sofrimento do povo gaúcho. O que vocês estão esperando? O fim do mundo? Mas já é o fim do mundo para uma parte dessas pessoas. Para algumas centenas já aconteceu o fim do mundo. E esse apelo pode até não ser recebido em toda a paróquia, pode não ser recebido por todos que se dizem servos de Deus. Eu olhei as redes sociais, vi pouquíssimas chamadas por orações ou novenas e por procissões e outros atos públicos de fé, então, nada. Mas alguns vão ouvir. Então, me permitam voltar novamente aos versículos desse livro sábio, que no livro 21 faz brilhar uma luz de esperança dizendo o seguinte: quando os clérigos deixarem cair a tocha de Deus, cabe aos crentes apanhá-la e recolocá-la sobre o altar para que ela ilumine novamente o mundo entenebrecido. Esse é o versículo 12. E o 13 diz: e os clérigos que permaneceram acordados e fiéis ao seu Senhor devem ajudar esses crentes a restaurar o verdadeiro culto de Deus que se realiza no coração dos homens, em vez de formar corpo, em vez de aderir à frigidez das pedras mortas. Vamos deixar bem claro. Não é o caso de julgar quem não pensa como a gente. Nem tem a mesma fé. Nem vê que essa tocha e esse altar estão, antes de tudo, dentro e não fora. Porque isso é inútil e até contrário a Deus. Porque a verdadeira fé concede a cada um pleno e total livre-arbítrio para fazer a própria escolha do que crer e do que não crer, sem qualquer coação e sem qualquer repressão.
Mas o nosso entusiasmo, que é sonhar, que é estimular quem tem essa fé viva a sair da inércia, a abandonar toda a timidez, a ter coragem de manifestá-la e a seguir o exemplo daquele bom pastor, citado nos evangelhos, que leva as suas ovelhas ao bom abrigo. Ou será que a fé não tem nenhum valor, nenhum poder? Ou o Rio Grande não está precisando, não está necessitado de orações? No livro, outra vez, né? No livro 5, 26 linha, a mensagem encontrada diz algo que pode ser espantoso, mas é totalmente verdadeiro. O santo que roga a Deus no seu coração é mais eficaz do que todos os exércitos do mundo juntos. Então, eu quero terminar lembrando de algumas das histórias, ou lendas, dirão alguns, ou tradições, dirão outros, em que procissões e novenas e atos de fé pública venceram catástrofes, epidemias, invasões. A legenda áurea de Tiago della Voragine conta que a peste foi detida em Roma, depois que o Papa São Gregório Magno ordenou uma procissão que levava uma imagem da Virgem Maria. E essa imagem se tornou conhecida como Salus Populi Romano, saúde do povo romano, porque a peste terminou depois dessa procissão e a imagem está até hoje no Vaticano. Mas temos os céticos de sempre que vão dizer o seguinte: mas isso é uma lenda do século VI, não tem prova, não tem documento histórico, não tem constatação científica, né? Então vamos até o século XIX, numa cidade pequenininha do norte da Espanha, Ágreda, atingida 2 vezes pelas epidemias de cólera que levavam morte, desespero a toda a Europa no século XIX, né? Então, tanto em 1834 quanto em 1885, os moradores da província devastada pela cólera fizeram uma novena e saíram em procissão carregando uma imagem local, La Virgen de los Milagros, a Virgem dos Milagres, que é venerada lá até hoje. E nas 2 vezes, no fim das novenas, a peste terminou. Esse fato é amplamente documentado. Mas documentação à parte. O que os livros sábios nos dizem é que esta fé tem um poder operativo. Claro que nem todos acreditam nisso, né? Então, no livro 20, 34 linhas, a mensagem não é ingênua. E o que ela diz? Os inteligentes do mundo zombarão de nós e nos cobrirão de injúrias por causa da palavra do Senhor de vida. Mas para nossa alegria, basta que um coração simples e avisado compreenda e pratique aqui embaixo a via de Deus. Depois o versículo continua. Mas será que a gente tem que lembrar isso para a Igreja Católica e para as demais religiões? Um padre que seja um imã muçulmano, um rabino, um clérigo, um sacerdote, vai ouvir esse apelo? Vai chamar seus fiéis para que não contem apenas com o trabalho das suas mãos, a inteligência ou a astúcia das suas mentes, com os recursos humanos, mas vai chamar para que eles não esqueçam a proteção celeste
nesse mundo difícil onde a gente vive. As religiões falam há décadas da tal crise de vocações. Parece que ninguém mais quer ser padre, ninguém mais quer ser sacerdote. Talvez porque tudo que essas pessoas vejam e ouçam sejam exortações morais ao bom comportamento e nada sobre a realidade da fé, o poder operativo esquecido das doutrinas que manifestaram isso, dos sábios que trouxeram isso a esse mundo. Mas agora, debaixo da tempestade, existe uma chance de retomar isso, porque essa é uma hora de prova. Então, no livro 29, versículo 16, nós vamos ler o seguinte: que todos aqueles que colocam o Senhor de vida e a sua salvação acima das suas pessoas e dos seus bens, venham ao Senhor em seus corações para refazer a unidade do amor na liberdade dos filhos de Deus. Então, na pequenez desse vídeo, desse canal, eu deixo esse convite, esse apelo a todos os sacerdotes do Rio Grande, de todas as fés, de todos os cultos, para que conclamem atos e procissões e novenas lá, mas também em todo o Brasil. Que chamem todos que ainda acreditam, cristãos, judeus, muçulmanos, taoístas, umbandistas, todos, para que invoquemos juntos o poder avassalador do amor, capaz de todos os milagres. Eu não sei quantos vão responder. Eu acredito que serão muitos. Eu vou estar entre eles. Coragem, minha gente. E até o nosso próximo encontro.